Chegou de novo a quinta-feira, a gente quer comer, a gente quer tomar uma, mas não pode, porque nós estamos aqui na Universidade Anhanguera, na faculdade, no grupo Anhanguera, e aqui não pode, nós temos que respeitar as regras, né? Mas a gente está louco para estar conversando com essa galera que estão fazendo perguntas adoidadas, estão acompanhando isso. E hoje nós temos a presença do Ricardo Benassi, cara. O Ricardo, ele tem uma construtora há muitos anos, você vai entender. E é um construtor, é o que no Brasil tem investimento demais, está crescendo cada vez mais, o mercado tem cada vez mais perspectiva de crescimento. É um mercado que aquece, e você vai entender isso com relação às perguntas que nós vamos fazer. E a melhor visão de mercado que esses caras têm para trazer empreendimentos para o Brasil, né? Isso é muito legal. Daqui a pouquinho, após a vinheta, o Ricardo Benassi aqui com a gente. Aguarda aí, só um minuto. Rodrigo, estamos começando agora então com o Ricardo, cara, ele está aqui com a gente pra gente conversar. Você acha que vai ser bom o papo ou não? Acho que sim. Acho que promete aí a conversa hoje. Você é um diretor exigente, Rodrigo. Tem que Tem ser, que ser bom, porque eu larguei uma festa lá em casa pra vir aqui. Verdade. Tinha cachaça lá? Ih, rapaz. Lá tinha cachaça, aqui é tudo de mentira. Aqui tem água, cara, porque nós estamos na faculdade, então não tem como. Mas a gente sai daqui, você é meu vizinho, a gente vai tomar cachaça lá então. Eu dei aula aqui já e na saída era sempre no boteco ali do lado. Ali. É? Tem o boteco ainda? Pra gente tem? Olha lá. Estão falando que tem. Galera, nós temos um papo hoje sensacional. O Ricardo está aqui conosco, trabalha com construção civil. Cara, há muito tempo. Você sabe que eu conheço o teu pai, eu era garoto, mas eu conheci teu pai, que ele foi oferecer uma casa pro meu pai, mas faz... Puta, eu era pequenininho, cara. Quanto tempo faz, hein? Meu pai faleceu faz 23 anos. Eu acho que o teu pai que conheceu lá no Parque da Represa, né? Foi antes, não foi nem no Parque da Represa. Mas você acha assim, que vocês começaram com isso? Teu pai começou com isso, né? A gente começou com construção civil em 83. Eu não era nem nascido. Quase 40 anos. Não era nem nascido. nascido. Nasci, tá bom. Cara, faz tempo, né? E é um mercado complexo, cara. Então esse papo vai ser... E você sabe que a gente discute isso num boteco, Ricardo? A ideia de falar do papo de boteco tem essa pegada da gente discutir de uma forma um pouco mais descontraída, mais à vontade, sem muito protocolo. A gente fala o que quiser e vamos conversando. Porque aula de empreendedorismo é aqui na universidade, na formação que vocês estão utilizando, que vocês estão tendo. E, não sei se você sabe, a Faculdade Anhanguera, ela pertence ao grupo Cogna e a Croton, que é o maior grupo do mundo de universidades. Eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia disso. Nós estamos falando, você quer ver uma coisa? Uma informação importantíssima. 2,5 milhões de estudantes o grupo tem. Tem noção disso? É o maior grupo do mundo. Se é o maior grupo do mundo, provavelmente tem os melhores professores, os melhores coordenadores e os melhores alunos. Parabéns aí por escolher uma universidade de ponta. Isso é muito legal. Parabéns. O bom é que tem bastante jovens que namorando, logo vão casar e vão precisar de moradia. Vai comprar apartamento. Vão vender apartamento. Olha aí, Ricardo Salim, aí. Comecei... A melhor... E é legal, a gente tratou esse tema como a melhor visão de mercado. Eu gosto muito do projeto de vocês. Vocês são muito fiéis aqui do que vocês vendem. Eu já estou num segundo empreendimento que é de vocês. E precisaria estar avançando um pouco mais, né, Ricardo? A gente vende quando a pessoa casa e quando separa também, né? Então... É porque você vende até mais, né? Olha lá, ele tá sugerindo alguma coisa. Olha que não me dá ideia, hein? Muito bom, Ricardo, que legal. E é isso, cara, muitos anos de segmento, e não é um segmento fácil, né, cara? Eu entendo que ele é muito... ele se transforma muito, se transformou demais. Parece que agora os apartamentos precisam ser pequenos, antes era grande. Agora, como é que chama agora? Como é que eles chamam os apartamentos pequenininhos? De estúdio. É muito incomum isso. Vocês têm estúdio? Não, nós ainda não fizemos nenhum estúdio, mas tem projetos. É uma tendência, né? Tem uma tendência de cada vez diminuir o tamanho do apartamento. Mas também, com a pandemia, isso daí deu uma mudada também. As pessoas começaram a ficar mais dentro do apartamento e também procuraram mais espaço também. Então, engraçado isso, né? Teve uma mudança total depois da pandemia, né, Ricardo? Varanda gourmet, um espaço para escritório dentro de casa.
Isso mudou um pouco. E na pandemia, a construção civil, a gente não parou, né? Então, as pessoas tiveram que ficar em casa e a preocupação com o lar, com a casa, melhorar o ambiente ou mudar para o interior, isso aí fomentou bastante o nosso negócio. A gente achou... Bom, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas, de repente, foi uma explosão. Você vê tanta construção em todos os lugares. Eu acho que casa, pessoa reformando, construindo, e prédios não parando de acontecer. Maravilhoso. Está ficando cada vez mais bilionário. É isso que é importante. Não é isso que está acontecendo? Tem bastante trabalho. Não é só ganhar dinheiro. Não. Não é só ganhar dinheiro. Como é que você enxerga esse público? Porque vocês estão construindo, cara. Mas eu fico pensando como é que eu vou achar o ponto certo. E essa é uma dificuldade de todo empreendedor. Aonde eu monto minha loja? Aonde que eu vou desenvolver um negócio? E você tem construção constante. Como é que eu vou saber se aquele ponto é um ponto que é importante? E eu vejo que vocês diferenciam pra caramba, né? Claro, é óbvio que fazer um apartamento menor numa região um pouco mais popular, mais periférica, um maior numa região um pouco mais nobre, mas isso é meio óbvio. Agora, a questão assim, de saber se aquilo vai emplacar ou não vai emplacar, tem um estudo pesado nisso, me parece. A gente vai ganhando experiência, entendeu, Alexandre? E a gente sempre analisa que a gente tem que acertar, um empreendimento tem que acertar os 3 P, que é o ponto, né, a localização, o projeto, que tem que saber a vocação daquele ponto, acertar o projeto, e o preço. Não dá para errar no preço. O preço tem que olhar o mercado, para quem você vai vender, para saber se você faz um produto mais simples ou mais sofisticado. Então, a gente tem que sempre procurar esses 3 pontos. Quando a gente procura um terreno, ou tem um terreno, que a localização ainda não é tão boa, você tem que torná-la boa. É o caso do Bosque do Jatobás, onde a gente mora lá. Então, era uma área num bairro que hoje está perto de tudo, mas era um bairro rural, e a referência no bairro ainda não tinha referência. Aí a gente trouxe primeiro uma referência, trouxemos uma escola uma escola que já tinha 500 alunos, era uma escola não estava tão bem instalada na cidade de Jundiaí. A gente trouxe a escola para o bairro do Engordadouro, eles se instalaram lá, virou uma referência no bairro do Engordadouro, e aí fizemos um loteamento do lado que a gente nem esperava que ia explodir de venda, que ia ter uma das maiores valorizações da nossa cidade. Acho que foi um case assim, pro mercado mesmo. E isso é interessante, que é engraçado que você fala isso de usar como referência um item no bairro por causa de construção civil. Mas todo investimento em qualquer tipo de negócio é muito parecido, você percebe? Eu preciso buscar uma referência de público para poder pensar na minha mercadoria que eu vou vender, ou no serviço que eu vou preparar, que eu vou prestar. Isso para a gente que está vendo na prática a coisa, né? Não é só na construção civil, né? E é legal, é interessante ver isso. Não, tem que pensar qual que é o seu público-alvo e desenvolver o projeto para eles. Claro, né? E até a comunicação, né? É engraçado que a gente conversava bastante, né, Rosana? Sobre a imagem, os outdoors, a maneira de se comunicar, está muito relacionada também ao bairro, à localização, ao perfil do imóvel. E ao perfil do comprador, né? Isso é legal que o empreendedor perceba, cara, que eu preciso adaptar meu produto para a realidade. Existe uma tendência, uma transformação. Eu acho que você deve ter sentido bastante, não sei se antes da pandemia, já, e depois da pandemia, uma mudança no perfil do consumidor, em qualquer coisa. Mas no imóvel também rolou, não rolou? Não, também. Também o pessoal começou a se preocupar muito mais com o imóvel, né? Mas só vou dar um parênteses aí, um agravante que a gente tem no nosso negócio é que quando você tem um terreno e você vai desenvolver um projeto para lá, você tem toda uma legislação que também te deixa, às vezes, num quadrado, deixa você dentro de um quadrado. Você não consegue viajar e fazer o que você quer. A legislação te amarra. Às vezes você é obrigado a fazer um alto padrão porque lá só permite lotes grandes, mas o bairro às vezes não permite. Então, ou você não faz, ou faz meio amarrado e a coisa não é o sucesso que você imaginava. Então, hoje a legislação deixa a gente muito engessa, bem engessado. E aí a pergunta que você falou da pandemia,
Com certeza, o mercado está sempre mudando, a gente está sempre inovando, sempre colocando um item a mais no empreendimento, um lazer a mais, uma coisa que nem hoje, uma quadra de beach tênis, está super na moda, o pessoal está praticando bastante esse esporte, então a gente procura colocar um item desse no lazer do empreendimento, para chamar a atenção do público, para ter a vontade de estar adquirindo imóvel, de estar querendo morar lá. Outra coisa que a gente tem colocado nos empreendimentos agora é tipo uma casa de campo. O cara tem um apartamento dele, mas dentro do empreendimento tem uma casa de campo onde ele consegue chamar os amigos, passar um final de semana lá, ou ter uma piscina privativa para ele no final de semana, ou no sábado, com os amigos. Olha que legal. E aquela piscina do condomínio fica só para os condôminos, mas aquela piscina da casa de campo ou de um espaço gourmet é reservado para os amigos, para a família. Então tem vários itens que a gente vai inovando, mas vai copiando do também. Mercado, isso? Você vai observando, né? Vai observando. A gente inventa uma coisa, o outro inventa outra coisa e um vai copiando do outro, né? Às vezes tem coisa que a gente não cria, copia, mas a gente tem que sempre estar antenado. Antigamente a gente fazia um empreendimento, a gente entregava todas as áreas de lazer peladas, sem móvel, sem nada. Entregava e o condomínio tinha que se virar. Eu sei bem. Você sabe, né? Brincadeira. Aí, à medida que o mercado foi tendo mais concorrência, você vê o quanto que é bom ter concorrência. É muito bom para todo mundo. Claro. Foi um melhorando aqui, um melhorando, e o pessoal foi tendo que acompanhar, entendeu? É porque ele te desafia, né? E essa questão de concorrência, Alexandre, a nossa empresa está há 40 anos no mercado de Jundiaí. A Santa Ângela, a Maquilucer tem 30 anos de mercado, mas nasceu fazendo empreendimentos junto com a Santa Ângela. A gente era provinciano aqui, fazia um empreendimento, vendia, fazia outro empreendimento, vendia. Quando, acho que no ano de 2005, 2003, eu não lembro direito, mas nesses anos de 2000 veio um boom imobiliário que as empresas de São Paulo, as grandes empresas de São Paulo começaram a vir procurar empreendimentos em Jundiaí. E eles começaram a enxergar um mercado aqui em Jundiaí que nós não enxergávamos. Então, que nem a gente vendia um apartamento aqui simples, não fazia o lazer mais simples, tudo mais simples, e vendia o apartamento a, sei lá, 300 mil reais. Na época era outro valor, mas mais ou menos. Claro, só para entender. Eles vinham, faziam uma coisa um pouquinho melhor e vendiam por 500 mil reais. E a gente não enxergava esse negócio aí. Legal, o quanto que a concorrência vem a fazer a gente aprender, enxergar e crescer junto, entendeu? Porque ele te alavanca, né, cara? Ele te bota numa zona de desconforto. Tira da zona de conforto. Tira da zona de conforto. E aí você começa a entender que precisa desenvolver. Agora, é um mercado realmente difícil para você falou de concorrência, né? É só ver o que o outro está fazendo. E nós temos ainda uma resistência muito grande. Você sabe que no comércio, no mercado de modo geral, as pessoas se negam a entrar num concorrente, a visitar empresas semelhantes, até para entender o que esse cara está fazendo. Para copiar até, ou para ver o que o cara está fazendo de cagada e falar assim, eu não posso fazer no meu. E às vezes quando ele vai lá dentro, ele fala, puta merda que esse cara está fazendo. Quando ele entra no negócio dele, ele percebe que ele também está. Ele não percebia porque era o negócio dele, estava habituado ali, estava envolvido. Difícil, né? Mas no nosso mercado de construção é muito comum a gente se visitar. Eu visito outras empresas me visitam. E assim, a gente chega num plantão de vendas para ver o produto que o cara está oferecendo, para ver o preço, que preço que está se trabalhando ali. A gente vai lá, se identifica como concorrente mesmo e é normal o outro lado te receber e passar todas as informações, trocar ideia. Uma coisa interessante aqui em Jundiaí, a gente tem uma associação que chama Proemp, né? E a gente se reúne para defender os interesses do mercado. E as principais empresas aqui de Jundiaí é a Santa Ângela, a FA Oliva e a Maquilucer. Hoje a Maquilucer cresceu agora recentemente. Essas três empresas, elas têm programas de qualidade, que chama PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação. A gente faz auditoria um no outro. Então a Santa Ângela faz auditoria na Maquilucer, a Maquilucer faz auditoria na FA Oliva, a FA Oliva faz na Santa Ângela. A gente fica auditando um outro, mas isso daí assim, troca muita experiência. Claro.
aprende muito um com o outro. Na semana passada nós tivemos uma conversa sobre isso e foi exatamente essa questão de você estar muito mais aberto às críticas, né? E se for de um parceiro, que você está um ao outro ali podendo discutir, é na crítica que você desenvolve, né? Essa auditoria é para encontrar cagadas mesmo, né? Você encontra cagadas e aprende um com o outro, o que um está fazendo, lógico. qual o processo de construção seu. Porque a gente troca muita figurinha entre nós, embora somos concorrentes e temos produtos no mercado ali que está ali a venda, mas assim, que o cliente vai escolher, que a gente tem que conseguir ser o melhor vendedor para o cliente escolher, que ele vai no plantão meu, vai no plantão da FA Oliva, e ele vai escolher, por exemplo. Você sabe que é engraçado, a gente conhece bem a história de vocês, até por participar de uma certa forma, né? E a gente vê que vocês são família, uma família toda trabalha no mercado, né? Claro, tem outras áreas também, mas na construção civil vocês têm bastante gente trabalhando junto, primo, irmão e tudo mais. Cara, essa é uma das doenças maiores do mercado. O cara fala, cara, eu não suporto trabalhar com meu irmão, não suporto trabalhar com meu pai. As empresas quebram, às vezes, empresas familiares. É uma crítica atrás da outra. Como é que vocês se dão bem, não? Tem uns dormindo, né? Dormindo, todo mundo é um anjo. Eu tô brincando, a nossa empresa, ela nasceu da agricultura, né? Então, meus pais começaram a trabalhar na agricultura, tradição, e aí produziam café, banana, depois começaram a produzir uva, e essa produção era vendida no mercado lá na Cantareira, em São Paulo, e aí foi fazendo venda, eles pegavam carona de caminhão para ir até a Cantareira. Até então nada de Ceasa, né? Não tinha Ceasa. Aí depois foi feito Ceasa, eles pegamos uma pedra no Ceasa. Então a gente cresceu no mercado de distribuição de frutas e a família que foi crescendo, a Anhanguera passou do lado do nosso sítio, aí o dinheiro que a gente guardou e mais um sócio, a gente construiu um restaurante lá e um posto de gasolina na beira da Anhanguera. E nós, toda a família italianada, todo mundo era sócio e morava tudo junto no sítio e trabalhava no restaurante, uns já indo para o Ceasa. Então a gente foi trabalhando tudo junto, assim, foi uma coisa que assim, até meio inexplicável. Mas uma coisa que a turma fala que deu certo, a gente vivia, por muito tempo, meus pais principalmente, viveram um socialismo. Era todo mundo trabalhando, mas não tinha, ninguém tinha salário, o caixa era um só, o dinheiro caía tudo num só. E aí o meu pai, por exemplo, tinha 7 irmãos, já tinham casando, mas todo mundo trabalhando. Aí veio a televisão. Pô, tem dinheiro para comprar televisão? Tem, mas só dá para comprar 2. Mas tem 7 famílias, então não compra. Esperava o dinheiro sobrar para comprar 7 televisão. Aí comprava 7 televisão. Aí você ia direto, era na casa de cada tio meu, assim, ou da minha casa, era todas as televisões iguais. Depois tinha todos os aparelhos de som iguais. Depois todos os videocassetes iguais. Legal. Mas era uma época que permitia, de repente, né? Agora, isso daí foi uma forma de todo mundo trabalhar e ter menos ciúmes, ter menos inveja e todo mundo cresceu trabalhando, gerando riqueza. Né? Legal. Aí, com o tempo, foi crescendo. E aí veio os primos, veio a segunda geração. Aí melou tudo. Aí, se a empresa não crescesse e não colocasse cada pessoa para tocar um negócio, aí poderia ter brigas. Porque o que aconteceu na família foi assim, você aprendeu a trabalhar, sabe tocar, se vira, toca esse negócio. E foi criando outros negócios. Uma sucessão até para tudo isso. Foi criando outros negócios, porque às vezes dá briga quando fica muito junto. Um quer ir para cá, outro quer ir para lá. Esse é o segredo. Aí não vai para nenhum lugar, entendeu? Esse é o segredo. Eu acho que o que deu certo na nossa família foi isso. Foi crescendo, né? E foi gerando mais negócio. E quem tinha capacidade, a gente tinha um restaurante, então o restaurante era a nossa escola de profissionais. Quando você ficava bom lá, ia para o Ceasa. Aprendi a trabalhar no Ceasa, abre um box de Ceasa lá em Minas Gerais ou em Curitiba e ia espalhando aos membros da família. Porque eu acho que se a gente ficasse todos juntos no mesmo lugar, eu acho que poderia acontecer esses problemas de briga, de irmão, de diferenças. É bacana escutar isso, porque acho que a maioria das empresas são familiares. Essa é uma estatística, né? Não o número certo, mas a maioria delas são.
Eu acho que das que a gente atendeu, passaram de mais de 1.800 empresas nesses 25 anos que a gente tem de orientação. Acho que quase que toda empresa 80%, nasce talvez. Quase familiar e depois pode vir. Depois até tem, mas todas começaram dessa forma. E aí você fala, cara, pô, eu estou me formando, estou me preparando, eu vou entrar num negócio, eu vou participar de uma gestão de algum negócio, eu vou ter que encarar essa coisa, né? Essa questão de lidar com ego, lidar com esse tipo de coisa, que eu acho que a tua essência foi diferente, né? Então, você começou de uma família um pouco mais unida, na raça, tudo lá, aquela coisa, e aí foi entendendo os valores, né? Não foi perdendo os valores ao longo do tempo. Aí começando a trabalhar cedo, né? A gente, como tinha os comércios, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Pô, mas a CLT não permitia, pô. A CLT não permitia, mas meu pai... Pai permitia. Mas aí a gente, é uma coisa que foi um valor na família, foi o valor do trabalho, entendeu? Então, a gente tem essa questão de trabalhar e valorizar o trabalho. Claro. E uma coisa que a gente quer transferir para os nossos filhos. Meu filho já está com 11 anos, já fala, ó, eu comecei com 11 anos, eu já dou umas atividades ali em casa. Lógico. Porque hoje, às vezes, a gente estava até falando de política hoje no escritório lá, sobre os jovens, que os pais estão dando tudo, pagam a faculdade, sabe, tá muito fácil para os jovens, que antigamente a maioria dos jovens para fazer faculdade tem que trabalhar de manhã, estudar à noite, passar o dia sem tomar banho, era um monte de dificuldade, acho que tem muitos desses jovens ainda, claro que tem. Mas hoje tem bastante jovem que tem mais facilidade e eles não dão o valor que era para dar no ensino, então, e aí vem a vida meio mais fácil e começa a dar valor para coisas que de fato não teriam... É legal, é uma visão, sim, é interessante, porque nós estamos, principalmente quem estuda em faculdades particulares e tudo mais, normalmente, no noturno principalmente, eu acho que passa por essa experiência de ter que trabalhar para bancar teu estudo. E isso é maravilhoso. Claro que é um sacrifício, né? Mas é um aprendizado do caramba, é maravilhoso. No quesito aprendizado. E aí certeza. Tem uma outra questão, que a tendência de mercado daqui para frente é tornar cada vez mais o empreendedor. Então assim, cara, vamos fazer contratos individuais de empresa para empresa. Essa é uma realidade. Acho que você deve estar vivendo bem isso também. Não, e outra coisa, a gente faz faculdade, né? Eu sou engenheiro civil, me formei lá em Itatiba. Foram 6 anos de faculdade, estudando, indo no bar, se divertindo, mas estudando também. Mas aí ainda que eu trabalhei os 6 anos de faculdade, já comecei a trabalhar na construtora, fazendo engenharia civil. Então eu fui pegando experiência. Mas você não sai da faculdade de engenheiro. Você sai com um diploma de engenheiro, mas você não sai engenheiro. Você sai faltando muita experiência, claro. E eu no trabalho, numa empresa, acho que você aprende muito no dia a dia. É importante você ter essa bagagem da faculdade, total, mas tem que colocar em prática. Sensacional. Então, essa questão do profissional, e é legal isso, você colocar que as pessoas começar pequeno, claro que com responsabilidades, não é a mesma, né? Então, quando você iniciou com seus 11 anos, a responsabilidade que você tinha não é a mesma que você tem hoje, claro, é dentro da tua capacidade. Mas é importante esse pensamento, né? O mercado tá fora disso, parece que foi perdendo esses valores, não foi? Nós fomos criando legislação para proteger os nossos cidadãos, porque acho que tinha alguns abusos de outro lado, aí criou legislação para proteger contra os abusos, mas a gente estamos protegendo demais. Demais, é lógico. E aí estamos criando muito pessoas no mimimi, cheio de dedos, não pode trabalhar aqui, não posso fazer aquilo, eu fui contratado só para fazer isso, então não vou fazer aquilo, sabe? A gente tem que... Vai perdendo oportunidades, inclusive, de aprender, né, cara? Porque houve uma época que você tinha que fazer um pouco de tudo por uma... Eu quando eu trabalhava no restaurante, eu era balconista e quando a pessoa do banheiro, que fazia a faxina do banheiro, ia almoçar, eu fazia parte dele de limpar o banheiro, entendeu? Meus 12, 13 anos,
Ficava lá cuidando do banheiro. Tem um valor, né? Então, que nem a gente não pode... Onde você vai... o que eu quero passar assim, não pode ter frescura no trabalho. Tem que estar disposto a qualquer coisa. É isso que ajuda também uma empresa a crescer. E a gente, como tem esse exemplo de trabalho, é assim, a gente vira exemplo para os demais. Pô, se o Ricardo tá lá varrendo o chão, outro, pô, por que eu não vou varrer também? Porque eu não vou varrer. E faz aí, parte do processo. Aí isso daí faz a turma arregaçar as mangas e a empresa crescer. Você falou uma coisa pra gente no começo, que é a concorrência foi uma coisa que somou. Nós vamos voltar nesse assunto de pessoas, inclusive, porque nós temos o próximo bloco que vai falar 100% de pessoas. Mas e aí nós vamos voltar um pouquinho para o início, quando a gente falou de concorrência, que você tem um relacionamento com os teus concorrentes que é surpreendente. Na verdade, não é comum, né? Normalmente a gente quer matar o concorrente, essa é uma realidade. Quero que ele vaze da minha rua para que eu venda e não ele. Essa é uma realidade, né? E aí, é claro que está errado, claro que eu preciso ter essa convivência para o crescimento. É natural, é perfeito. Agora, em muitos casos, principalmente quando a cultura não é tão do negócio, não é tão avançada, não é tão evoluída, é um negócio menor, de um porte menor, talvez não haja essa consciência que você está mencionando do crescimento. E aí começa a ter aquela coisa desleal, eu vendo o mesmo produto. No teu mercado, isso rola também, uma coisa meio ruim, ou o cara agressiva para te quebrar, ou para... Você vê isso também ou não? Não vejo, viu, Alexandre? Talvez, assim, quando a gente vai no mercado mais popular, no Casa Verde e Amarela, que você está lá disputando o mercado de uma região, e eu lembro que eu estava fazendo empreendimento lá em Jordanésia, em Cajamar, então tinha uma concorrência bem forte com a MRV. Então, a MRV abaixava o preço, então, como o cara compra o valor da parcela, então, às vezes a MRV abaixava o preço, ele ia lá. Não dá para você inventar, né? Então, nesses mercados, assim, às vezes você tem a concorrência. Agora, em geral, assim, é a localização. Então, a pessoa quer comprar naquele bairro, então você tem empreendimento naquele bairro, a outra empresa tem empreendimento em outro bairro. É uma concorrência que a gente nem percebe, tem a concorrência, mas a gente nem percebe. Então a gente se ajuda e tudo vai caminhando e tem mercado para todo mundo. Para todo mundo. E é engraçado que acho que vale para todos nós e para todo o segmento, tá? Nós que estamos participando, assistindo, qualquer um deles. Eu me lembro bem, nós temos uma história, inclusive, sobre a redoma do Jatobás, depois a gente conta para vocês sobre a maquete. Tinha uma redoma sobre a maquete ali, que eu te conto depois. Não vou falar, né, Rô? Mas a gente percebia que até a cor, cara, da telha que estava ali no desenho, na maquete, é a cor da telha do salão lá, enfim. Quer dizer, tudo foi muito fiel. Eu percebo que a gente entrega... Eu tô brigando com o microfone, o Rô. E sem cachaça ainda. E sem cachaça. Hoje tá não só tem... na água, só. Vai vendo. Bom, se bem que a gente vê os caras tomando aguinha e que não é aguinha também, né? Tô começando a desconfiar dessa sua garrafa aí, viu? Como é que é, Rô? Tô começando a desconfiar dessa sua não, garrafa. Mas é aí. água. Acabei de abrir, é água mesmo. Não tem marca porque não pode ter marca, mas é água. A gente percebe essa fidelidade naquilo que a gente propõe. E não é muito comum isso, cara. As pessoas estão vendendo uma mercadoria, tem uma lanchonete, um puta lanche lindo na imagem, e o cara entrega um negócio mirradinho. E aí você não sabe, uma coisa meio mentirosa. E a gente sabe que também rola em outros segmentos que a gente tem medo de comprar. Você falava, pô, nós tivemos história, não vamos nem mencionar, mas no passado a gente ia comprar um apartamento, de repente tinha medo porque não sabia como é que estava, tinha boato de que o cara não estava bem, e de repente quebrou de verdade. E a gente percebeu que esse investimento de vocês foram sempre tão fiéis àquilo que vocês venderam. Agora, isso trouxe credibilidade para o projeto. Acho que não é só localização e visão, mas com certeza. O meu tio sempre brincava assim, mas na verdade nem era brincadeira, é verdade, né? Que a gente não vende apartamento, não vende lote, não vende uma casa, a gente vende credibilidade, né? Então, nesse mercado, a credibilidade é muito importante, porque você vende uma coisa na planta, as pessoas têm que confiar em você, porque ele vai fazendo a poupança dele durante a obra, para a gente entregar o empreendimento daqui 3 anos, e aí ele vir quitar, então... Porque e para a gente manter a credibilidade... E não é uma bicicleta, né, bicho? Comprou um negócio caro. Às vezes o cara compra uma vez na vida um apartamento, né? A maioria das vezes, né? Muitas famílias vão comprar um apartamento na vida inteira deles, ou 2 no máximo. Então,
isso aí a gente tem que cuidar bem disso aí. E essa questão de fazer a imagem, a maquete, e entregar o mais próximo possível daquilo, porque às vezes tem algumas diferenças, a gente menciona, é questão de manter a credibilidade, né? Uma fidelidade, as pessoas não são enganadas, né? Não tem uma sensação de levou vantagem, uma coisa desse tipo. A gente tenta sempre superar a expectativa e não... Não, e rola. Rola pela credibilidade, isso é legal. Mas isso é importante que a gente pense nisso, porque os nossos negócios precisam pensar, seja qual for. Ele tem que ter essa visão, né? Sim, com certeza. Agora, tem uma curiosidade, acho que nós temos perguntas, não temos, Marcelo? Temos? E aí, nós temos uma curiosidade minha sobre isso. Você está com medo, né, bicho? Não, os caras vão tô achando engraçado, tem pergunta. É obrigatório fazer perguntas. Não, cara, os caras vão arrebentar com você, bicho, você não tem noção. Senão não tira nota. Agora, senão não tira nota. É assim, Marcelo? Tá tudo amarrado, cara, tudo combinado, né? Cara, aí, não é, não. As coisas são combinadas até certo ponto. Para sair do esquema, né? A verdade é essa. Agora, assim, eu tenho uma curiosidade minha. Eu vejo que a maior parte dos investimentos, que a gente, é natural isso, a gente vê em todas as cidades que a gente anda aí e tal, que a maior parte de investimento são em residência, claro. Agora, o comércio parece que salas comerciais, prédios comerciais, parece que foi diminuindo ao longo do tempo, né? Isso é claro, depois de pandemia teve uma mudança nesse mercado, as pessoas estão muito mais em casa, a loja virtual, tudo isso contribuiu para que eu tenha na minha casa uma lojinha de qualquer coisa, né? E pela internet eu comercializo. Eu não preciso alugar ou comprar um prédio para esse tipo de coisa. E é isso mesmo, essa sensação que eu tenho é verdadeira, é o mercado hoje, o investimento que antigamente se falava, cara, imóvel é o melhor investimento, comercial então mais ainda. Parece que a coisa foi se transformando, né? O mercado residencial, ele é um mercado forte, sabe? Ele no Brasil, então, tem muito a se fazer ainda. E como a gente está numa população crescente e jovem, então tem muito mercado. Então tem gente casando, que nem eu brinquei no começo, tem gente casando, gente separando. E tudo isso daí gera mercado. Já o comercial, por exemplo, lá no Engordadouro, primeiro tem que se formar um bairro e formar demanda para ter um empreendimento comercial, senão o comercial não consegue sobreviver. Claro. Então é muita residência para ter um comércio. Consequência, né? E aí a questão das salas comerciais, que teve uma época aqui em Jundiaí que explodiu. A gente fez um prédio comercial e vendeu tudo. Aí o outro já fez um prédio e vendeu tudo. Aí quando foi ver, estava sobrando sala e leva 4, 5 anos para as salas serem ocupadas. Ainda veio a pandemia e veio o home office aí, que deu uma balançada. Agora a turma está voltando a trabalhar um pouco, querendo sair de casa para trabalhar, que a produtividade é maior no escritório. Mas ainda tem muitas salas vazias em Jundiaí. Então, esse mercado demora mais para ser consumido, ele é mais lento. Agora, a residência não para. Lisão, bom, vamos lá, hein? Tá ferrado agora. Vamos lá. Como é que é teu nome? Boa noite, pessoal. Meu nome é Renan. Renan? Sou do primeiro semestre de administração. Legal. E queria primeiro agradecer aqui a todos que tornaram isso uma possibilidade, né? O pessoal da Anhanguera, os professores, o professor Marcelo Spaleta, e principalmente ao Ricardo, né? Que com certeza tem uma agenda bastante cheia, mas conseguiu um tempinho aí para vir aqui contribuir com o empreendedorismo, né? Cheio de festa, Renan. Pô, teve que sair de uma festa para vir num boteco aqui, mas o boteco aqui, ó, tá fraco. Bom, Ricardo, a minha pergunta eu queria explorar um pouco mais a questão do investimento e do risco, que eu acho que é uma grande parte do mercado imobiliário, do dia a dia e o funcionamento de uma empresa desse tipo. E é da natureza de todos os negócios a incerteza dos resultados e dos lucros. Eu acho que isso é uma coisa bastante geral. Mas uma coisa bastante particular, no meu entendimento, é que o mercado imobiliário ele leva isso um pouco ao extremo. É um ramo que demanda grandes investimentos, uma alocação de capital bastante grande e de uma vez só, e também tem o agravante de um longo período até a fruição desses investimentos, né? Até, enfim, o investimento se desenvolver. Então, em relação a isso, eu tenho duas perguntas. Primeiro, quais os modelos mentais e características necessárias para atuar em um mercado tão desafiador com essas características? E, em segundo lugar, o que o senhor, a McLucer e a Santa Ângela fazem para diminuir os riscos desses investimentos? Muito obrigado.
A vida, hein, Renan? Pegou, hein, cara? Você deu uma palhinha sobre isso agora, aqui falando sobre... Só que ele trouxe muito essa questão do imóvel comercial, né? Não, mas é bem isso que o Renan falou mesmo. É um investimento pesado no começo, o retorno do investimento vem lá na frente. Então, a gente tem que ter um trabalho de custos muito apurados, e os custos de uma construção civil têm incertezas. Então, ainda mais que nem a gente passou por um período de inflação, agora que a gente vendeu o produto na planta a um preço, com um orçamento X, aí teve uma inflação, o aço subiu, o ferro subiu, a gente teve perdas, o custo saiu do nosso controle, passou do nosso limite, com certeza diminuiu a margem, mas a gente tem que, assim, mês a mês controlando, olhando todos esses pontos de prazo, qualidade e preço ali, mensal. São muitas variáveis, né? Cuidando dessas variáveis para não sair do controle. Legal. E os modelos mentais que você fala aí, é um investimento de risco, entendeu? Então, que nem não tem tantas construtoras no mercado, porque é uma aposta que você faz. Só que como nós estamos numa região aqui em Jundiaí, que é muito perto de São Paulo, um mercado muito forte e muito pujante, as chances de você ter um erro, você não vender, não dar certo, são menores. A gente fez empreendimentos em outras cidades que, nossa, a gente chegou a perder dinheiro, chegou a ter prejuízo, porque se você não vende, você fica com estoque, o estoque gera despesa. E aí você tem que abaixar o preço para vender. E aí não adianta, você vai ter o custo para produzir, é o mesmo em cada cidade. Então teve prejuízos aí também. Aí não sei qual foi a outra pergunta, modelos mentais e o que o senhor, a McLuster e a Sant'Angela fazem para diminuir os riscos desses investimentos? Então, a gente vai diminuindo o risco com a nossa experiência, que nem cada empreendimento que a gente fazer, quando a gente vai fazer aqui em Jundiaí, que a gente conhece muito bem o mercado, a gente não precisa fazer uma pesquisa. O nosso dia a dia é fazendo pesquisa e já conhecendo o que vai acontecer, o que vende, o que não vende. Quando a gente vai para uma outra cidade, a gente contrata pesquisas que avaliam o tamanho do mercado, o quanto tem de pessoas precisando comprar apartamento, o quanto tem de produtos no mercado, que preço está sendo vendido no mercado. Então a gente às vezes paga uma pesquisa que não é barata, às vezes custa R$30 mil, assim, uma pesquisa, mas assim, para balizar se vale a pena investir R$1 milhão depois, entendeu? Porque claro. Tem que cuidar para não perder a outra parte que é alta. Olha que legal, Renan. Você estimulou um assunto, cara, que, claro, que para construtora, no foco na construtora, lógico, o assunto é esse, mas o quanto a gente toma decisões no negócio, cara, de forma, parece que, para onde está o vento? Sabe assim? Onde estiver soprando, eu vou. E não é isso, cara. Quer dizer, a pesquisa, o estudo, a evolução. Cara, é muito sério isso em qualquer segmento. Você não acha isso, Renan? Com certeza. Legal, parabéns. E uma outra coisa, Renan, que a gente tem muito risco é na aprovação. A gente lida muito com o setor público. E o setor público é incerto. A gente não consegue colocar um prazo, sabe? Você protocola uma planta na prefeitura e você não sabe o dia que vai dar vontade dele analisar a planta e de te responder. Então, cada cidade é um jeito. Agora. Então, muitos dos negócios que a gente faz, e aí para minimizar o risco também, a maioria dos nossos negócios a gente não compra terreno. A gente faz parceria com o dono do terreno. Então, o dono do terreno tem uma terra lá que ninguém compra, ninguém vai tirar milhões para colocar lá, mas aquela terra vira matéria-prima para a gente fazer um empreendimento em cima. A gente pesquisa a legislação, faz toda essa pesquisa de mercado para pôr um empreendimento em cima, e aí a gente faz uma parceria com o dono do terreno. É o seguinte, eu vou fazer um empreendimento, vou dar um exemplo aqui, vou colocar 100 apartamentos aí. Quando tiver pronto esses 100 apartamentos, o dono do terreno fica com 10 apartamentos. Então ele só vai ficar com o resultado de um fruto de que deu certo, entendeu? Então a gente não põe dinheiro antes lá, caso não aprove, caso não
tem algum problema. Claro, segurança. É uma forma também de... A maioria das empresas não minimiza riscos, né? Maravilha. Show. Bela pergunta, hein, Renan? Obrigado, Renan. Show de bola. Aê, garoto. Bom, boa noite, meu nome é Thomas. Seu nome é? Thomas. Thomas. Isso, primeiro que curso semestre, que você faz? Primeiro semestre de logística, tá? Logística. Queria agradecer um pouquinho da sabedoria. A minha questão também é uma curiosidade, como se manter tanto tempo no mercado, onde tem, que nem você falou, vários concorrentes que você acaba aprendendo e passando um pouquinho, e um negócio que exige inovação e adaptação. Por exemplo, um exemplo que você citou mesmo foi do Covid, né? Que você teve que se adaptar com inovações, que as famílias quiseram ficar mais tempo em casa, né? Queria saber um pouquinho disso e também essas inovações, como você avalia ela num sonho, né? Porque você está construindo sonhos, né? Na família brasileira. Ô Thomas, que tem a gente, como se manter bastante tempo no mercado, né? Primeiro é pé no chão, sabe? A gente tem que sempre fazer as coisas sem se arriscar tanto para você não quebrar. Então, no nosso mercado é muito fácil se endividar. Então a gente sempre procura ter um endividamento baixo. Vamos fazendo o crescimento da nossa empresa, vai sendo conforme vai dando resultado e o nosso grupo é bastante empreendedor. O resultado é sempre reinvestindo na empresa, por isso que vai crescendo e sempre buscando se endividar o quanto menos, porque tem altos e baixos esse mercado. E a gente há uns 5, 6 anos atrás teve um problema no mercado que era os distratos. A pessoa comprava um apartamento, ela ia pagando, quando chegava na hora de receber o apartamento, que tinha a parcela principal, que ela ia pegar um financiamento, que normalmente ele paga 30% do apartamento durante obra e 70% na entrega das chaves. Aí quando a gente ia entregar as chaves, o cara falava, não quero mais o apartamento. Aí as empresas que estavam endividadas, tinham que, além de o cara não pagar os 70%, você tem que devolver os 30% para o cara. Isso daí quebrou um monte de empresa. E aí até agora tem uma lei nova do distrato, foi feita uma legislação nova para não acontecer mais isso, porque a pessoa comprou, tem que honrar com aquela compra, e não é uma opção de compra, é uma compra de fato, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, não se arriscar tanto. Agora até me perdi na tua pergunta, Thomas. Mas era essa mesmo. Era essa, e a outra foi como adaptar essas inovações, porque você está construindo um sonho, você mexe com um sonho de um apartamento. Aí para se manter, sempre está inovando, a gente sempre está procurando inovando. O nosso departamento de arquitetura, que é o que fazem os projetos de empreendimento, tem que, no mínimo 2 vezes por mês, tem que estar visitando outras empresas, outros plantões, tem que estar pesquisando, tem que estar indo em feiras, a gente não pode parar de inovar. E no nosso, saber o que tá rolando, né? E além da inovação no produto, a construção civil ainda é muito arcaica, mas assim, a gente tem muito para inovar ainda na produção. Então a gente também sempre está investindo no pessoal de engenharia para estar desenvolvendo formas de construir que dê menos problemas, porque a nossa forma de construir ainda é muito artesanal, isso aí gera patologias às vezes, então a gente investe numa forma de produzir com mais pré-fabricados, mais industrial, vamos dizer assim, e todo mundo, isso daí para reduzir custo e aumentar a velocidade das obras. Então não pode parar, se a gente se acomodar, acho que a gente para e quebra, né? Não tem que ter essa energia aí, legal, alguém empurrando. E isso daí na nossa empresa, uma coisa, você vai falar dos funcionários depois, eu falo depois, mas tem uma dica para dar aí. Obrigado, Thomas. Boa, Thomas. Show de bola, parabéns. Aê. Bom, né? Bom. Meu, passou já, não precisa ficar nervoso. Você vê? Tá vendo? Show, galera. Rô, foi bom, não foi esse bloco? Muito bom, muito bom. Cara, esse bloco só finaliza por enquanto, mas a semana que vem, quinta-feira, você volta aqui. Ah, é? Só quinta-feira agora? Só quinta-feira. Tá bom. Fechou? Fechou. Galera, quinta-feira, obrigado por participar. Sigam as nossas redes sociais. Se inscreva no canal para poder estar recebendo mais informação. E quinta-feira, às 19 horas, de novo,
O Ricardo está aqui de novo para a gente falar agora. Tchau para vocês, então, aí, galera. Sobre funcionários. Falar um pouco do problema, das dificuldades e daquilo que vocês têm feito para poder sobreviver a esse mercado, essas dificuldades de contratação de pessoas. Obrigado, Ricardo. Até quinta-feira. Valeu. Esse presente é